Olá, boa noite. Estamos aqui junho de 2024. Eu pensei em fazer esse vídeo porque dentro das reuniões do Sinai, aqui ou ali, de vez em quando saem uns comentários assim antissemíticos. Ah, porque os judeus fizeram isso. Ah, porque os judeus não. Então, eu acho que está na hora da gente buscar uma informação da onde nós viemos. E aí nós vamos ter que pensar a respeito, né? Que se nós temos entidades que existiram no Sinai, a gente sabe. Nós temos entidades que viveram em Jerusalém, melhor dizendo, na Galileia, ouviu falar de Jesus, mas não ouviu. Depoimento dela em aula, ela deu esse depoimento à entidade. Então, muitos dos espíritos encarnados em nós estiveram no deserto. Muitos de nós temos esses espíritos. Então é complicado para mim ser antissemita se eu tive encarnações judaicas. Como, pois é, ser judeu sem ter DNA judeu. Ah, pois é. Então deixa eu contextualizar por que eu cheguei a essa ideia, né, de ser judeu sem DNA judeu. Então eu gostaria de começar, né, dizendo outra também. Nada do que eu estou falando aqui é aquele ensinamento passado de boca ao ouvido. Isso que eu comentar, que eu falar aqui, foi comentado em aula, em reunião, com público, com pessoas estranhas ao Sinai, foi tudo conversado assim. São tópicos aqui e acolá, em que eu juntei num colarzinho de miçangas. Tá? Vamos adiante então. Vou partir de uma afirmação de uma entidade em aula, se não foi em aula, foi em reunião aberta, né? Mas foi em aula. Eu perguntei para a entidade por que o Sinai foi fundado, em que época? E ele, de uma resposta só, me respondeu as duas perguntas. O Sinai foi criado para ajudar a Moisés a comandar o povo. Então, a nossa finalidade era ajudar o povo. O Sinai. Eu não estou pessoalizando nós encarnados, mas o Sinai. Em que época? Aí ele disse, na época de Moisés. Será que ele já existia antes? E com o nome Luz do Sinai? Porque Luz do Sinai, para mim, além da luz espiritual, tinha a luz física para fazer com que aquela tropa de ex-escravos do Egito, acostumado com 30, 40 divindades diferentes, olhasse toda a noite para fora da sua barraca, que eles chamavam de kippah, né? Então saíam da kippah e olhavam para fora e estava lá o vórtice de luz guardando o acampamento de Moisés no deserto. Então essa é a luz física que estava presente e as pessoas viam. Mas como Deus conseguiu fazer que uma luz estivesse no deserto, descrita que somente com forças nucleares
se consegue isso. Exemplo, ela apareceu lá em Chernobyl, quando explodiu, houve um vórtice de luz sobre o reator que se via de longe. Mas ninguém relatou radioatividade no deserto, né? Vamos adiante. Mas como é que Moisés chega nessa conclusão que precisa de gente para ajudar ele? Ou se a conclusão foi dele, ou se foi inspirada, ou de onde veio essa inspiração? Vamos contextualizar isso aí. O pessoal foi às aulas e muitos não foram, tem muita gente nova, não acompanhou as aulas dos evangelhos e nem do Antigo Testamento. Mas nós vamos lá, e o Moisés está lá no Egito, filho adotivo do faraó, e como filho adotivo, um dia ele vê um egípcio maltratando um judeu e ele perde as estribeiras, tenta intervir e nessa intervenção ele acaba provocando um acidente de proporções e o egípcio morreu. Como Moisés já tinha nessa altura assumido uma identidade mais judaica, ele, por ter matado um egípcio e não sendo ele judeu, né, não sendo ele egípcio, ele estava condenado à morte. Então ele se retira do acampamento, se refugia no deserto, e lá no deserto um dia ele encontra um pastor, Ietro, ou Jetro, como diz na nossa Bíblia. Eu trabalho, já comentei, com um exemplar da Bíblia Luterana, né? Da Bíblia Luterana, edição da Umbra. Eu trabalho com essa aqui. Então, Jetro acolheu, mas Jetro não era simplesmente um pastor perdido lá no deserto. Jetro era descendente de um dos filhos de Noé e ele tinha conhecimento do Deus único. Ele cultuava o Deus único lá no deserto. E aí ele recebeu Moisés, Moisés começa a trabalhar para ele, Moisés casa com uma filha de Jetro, a Zípora, como dizem os judeus, Tzípora, tem um T na frente. Então, quando Moisés, então, sim, ele ficou 40 anos no Egito, sai do Egito, passa 40 anos no deserto aprendendo a ser pastor, aprendendo as regras do Deus único, conhecendo melhor o Deus único com Jetro, até que um dia o Deus único dos Hashem, como dizem os judeus, ele se apresenta a Moisés numa sarça ardente que não queima. Eu quero salientar um detalhe aqui nessas. Tire suas sandálias, disse Deus a Moisés. Pé no chão. Ou seja, nós também pisamos num solo sagrado. É pé no chão. E aí ele determina para Moisés, volta lá no Egito, fala com o faraó e tira o meu povo de lá. Moisés foi. Mas ele sabia que o bicho ia pegar lá. Ele já de antemão sabia que dobrar o faraó, que cresceu com ele conhecia, ele conviveu 40 anos lado a lado com aquele faraó, com o filho do faraó. Então ele conhecia o quão teimoso, o quão rebelde, o quão persistente nas suas ideias e nos seus cultos seria. Vou deixar minha mulher contigo, Jetro. Deixar minha mulher, meus filhos e vou sozinho para o Egito. E Moisés foi sozinho. Aí ele chegou lá, encontrou com Araão, foram, falaram com primeira praga, segunda praga, terceira, quarta, 11ª praga, 10ª praga.
é a saída dos a saída do Egito, que é a primeira Páscoa. Isso tem que ser bem claro. A primeira Páscoa foi comemorada no deserto, na condição de escravos. Os egípcios escravizavam o povo hebreu. Como é que foi essa Páscoa? No 7º dia do primeiro mês, foi separado um cordeiro. Prestem atenção nessa história aqui do cordeiro, que eu vou voltar a isso na Páscoa que nós hoje comemoramos, num outro vídeo. Então esse cordeiro não podia ter mancha, ou seja, ele tinha que ser toda a lanagem dele branca. Ele não poderia ter defeito, não podia ser manco, não podia não ter uma orelha, ou uma orelha ser troncha, um defeito no nariz, problema de arcada dentária. E quando se fala em cordeiro, é um animal jovem que não trocou os dentes ainda. Os dentes são de leite. Porque no momento que ele troca os dentes, ele tem mais de 1 ano. E aí ele passa a ser um cordeiro ou um macho, castrado ou não, de 2 dentes. E assim ele fica até os 2 anos. Então é um animal jovem. É um animal impúbere que, como macho, não cobriu ovelha. Ele não teve atividade sexual. Vamos adiante. No 7º dia ele foi separado com todo esse cuidado, foi colocado num potreirinho lá específico para que ele ficasse do 7º dia ao 14º dia lá naquele potreirinho. No 14º dia ele foi retirado, sacrificado, o sangue recolhido, molharam os umbrais da porta, naquela noite passa o destruidor, e nos umbrais das casas cujas portas estivessem manchadas de sangue, ele passou e não entrou. No amanhecer, estava o Egito com todos os seus primogênitos mortos, menos aqueles que estavam em casa com o umbral da porta pintado com sangue. Isso é uma coisa que tem que ser entendida. Não foram só os hebreus que se escaparam nessa noite. Todos aqueles escravos que aderiram à ideia de Moisés de sair do Egito estavam protegidos daquelas casas. Na novela essa da Record, tinha até feitores que foram lá, deram o braço a torcer e foram se proteger lá, para vir embora do Egito. Então, comemorada a primeira Páscoa, começa o que os judeus chamam a contagem do Homer, Sefirah HaOmer, que foram os 50 dias que separaram esse fato do amanhecer dos primogênitos mortos até Deus entregar a Torá, os 10 mandamentos, para Moisés. E aí começa a Torá. Ele começa a escrever a Torá. São 50 dias. Aí, nesse dia, interessante, os judeus comemoram a Sefirah HaOmer, cada dia, de 1 ao 50º dia, eles têm um objetivo. Um dia é para cuidar da espiritualidade, um dia é para segurar a língua e ver se tu anda falando mal de alguém. Enfim, eles criaram 50 objetivos nesse tempo. Bom, nesses 50 dias aconteceram aqueles fatos que a gente conhece, as águas de Meriva,
a água que o Moisés bate com o cajado na pedra e brota água, as cordonizes que caem em cima do acampamento, o maná, tudo isso vai acontecendo. E no 50º dia, que é o Pentecostes, então judaico, é entregue a Torá para Moisés. E se Moisés agora, comandava 1 milhão de pessoas no deserto, olha a trabalheira que dá comandar 1 milhão de pessoas. Moisés estava se vendo, não tinha tempo, ele tinha que estar sempre correndo para um lado e para o outro. Lembre-se que houve também, nesse período, o desafio dos candelabros, né? Em que, não, o meu candelabro é melhor que o teu e... Então, o bezerro de ouro também teve. Então, tudo, Moisés estava sempre para cá e para lá, né? Atordoado com tanta coisa. Aí Jetro, que morava no deserto, ele tem uma localidade no deserto, está me faltando o nome agora. Ele disse, bom, teve notícias que Moisés estava no deserto e ele foi aonde Moisés estava, levando a filha, Tzípora, e os filhos de Moisés com Tzípora, ou Zípora, como vocês vão achar no Velho Testamento. E aí eles conversaram e o Jetro viu o sufoco que o Moisés estava passando. Então, lá no capítulo 18, aí veja que eu não estou falando nada que não seja público. No capítulo 18, Jetro morava em Midian, que é uma localidade entre o Sinai e o Mar Morto, se encontra com Moisés e lá Moisés, pois é, a coisa tá feia aqui, né? Então, versículo 13. Sim, quando ele encontrou Jetro, fizeram aquele jantar, como se diz, de cerimonial, né? Faz um oferecimento a Deus, porque trouxe a mulher e os filhos e o sogro até ali, tudo bem, não aconteceu nada, não se perderam no deserto, ninguém foi atacado. E aí, no dia seguinte, a essa comemoração, ao sacrifício, versículo 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Esse sentar-se vê que isso é um costume judaico. Talvez, acredito que dos árabes também, na porta da tenda, há exemplo de Abraão. Abraão, lá em Manré, ele também estava sentado à frente da tenda quando ele viu os anjos chegando. Então Moisés, da porta, sentado, julgava o povo. E aí, Jetro disse para ele o seguinte, versículo 18, do 13 ao 18 é um diálogo entre Moisés e Jetro. E aí Jetro diz para ele, o que você está fazendo não está certo. Deste jeito você vai ficar cansado demais. E o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar as leis de Deus ao povo. Então você deve escolher homens capazes e colocá-los como chefes
chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles podem resolver. E assim será melhor para você, pois eles os ajudarão neste trabalho pesado. E se você fizer isso e for a ordem de Deus, não ficarás cansado. E Moisés aceitou o conselho de Jetro. E Moisés criou grupos de homens para trabalhar com 10, com 50, com 100, com 1.000 pessoas. Estava criado o Sinai. No plano físico e no plano espiritual. Então, essa é a minha ideia da criação do Sinai. Nada do que eu estou dizendo tem certificação, mas é como eu vejo e como valorizar o Sinai que a gente tanto se dedica. Boa noite.